Olá, esse é o canal Rimas e Químicas no Instagram, @rimas.químicas. Aqui a gente fala da química, da física, da matemática, da biologia, da astronomia, fala de poesia, fala de literatura, de Sherlock Holmes, de história da ciência. E hoje nós vamos falar sobre história da química. Lavoisier, Antoine Laurent Lavoisier, francês, nascido em 1743 e falecido em 1794. Até onde eu sei, na guilhotina da Revolução Francesa. A Revolução Francesa aconteceu em 1789 na França, com a queda da Bastilha, e teve vários períodos até 1800, quando Napoleão assumiu o governo francês. Nessa realidade da Revolução Francesa, havia uma classe privilegiada da nobreza francesa e a maior parte do povo era plebe, e grande parte da plebe passava fome ou vivia todo tipo de carestia, né? Todo tipo de necessidade. E essa era a realidade de Lavoisier naquele momento. Como cientista, ele fazia parte das elites do Reino da França naquela época, século XVIII, 1700, o período que ele viveu. E ele conseguiu encontrar uma maneira de, através do seu conhecimento, da sua inteligência, dos seus recursos financeiros e materiais e do seu prestígio, fazer a química avançar. Até hoje, Lavoisier é lembrado como um dos grandes cientistas da humanidade, porque ele conseguiu comprovar a lei da conservação de massas, que é quando você faz uma reação química, a massa dos reagentes vai ser a mesma quando chegar no produto final, sempre que você fizer essa reação num recipiente fechado. Se essa reação química liberar gás, os produtos finais pode ser um sólido com massa menor, mas essa massa que foi liberada dos reagentes, liberada na forma de gás. Então, ele comprovou a lei de conservação de massas, utilizando os experimentos químicos a partir da combustão de carvão, de mercúrio, que foram realizadas primeiramente pelo russo Mikhail Vassilevich Lomonosov, que viveu de 1711 a 1775. E outros cientistas fizeram os mesmos experimentos que Lavoisier. Durante muito tempo ele foi considerado o pai da química, só que a química tem vários pais. Um deles nós já falamos aqui no canal, é Lord Boyle, que foi o sujeito que, a partir dos seus estudos, em cima da alquimia, os conhecimentos da alquimia originais dessa filosofia da alquimia, ele conseguiu encontrar nesse conhecimento da alquimia algumas leis que vão ser usadas na química, né? Alguns conhecimentos práticos, experimentais, em cima das reações químicas feitas pelos alquimistas, ele vai conseguir começar a trazer uma linguagem matemática, física e racional para esses experimentos de alquimia. Lord Boyle, eu estou falando. E em cima desse trabalho do Lord Boyle vão vir muitos cientistas. O Mikhail Vassilevich Lomonosov é um que vai interagir com essas ideias, não necessariamente do Lord Boyle, mas esse racionalismo da Europa do século XVII, século XVIII.
Então, é esse avanço da química que permite o Lavoisier conseguir realizar experimentos que comprovam a lei de conservação das massas, que é um conteúdo, é a principal lei da química, né? É a lei número 1 da química, medalha de ouro para a lei de conservação, porque é ela que faz a química acontecer. A química como uma ciência definida, com conhecimento próprio, método próprio, só existe por causa da lei de conservação das massas. E a gente poderia até parar o vídeo aqui. Mas a gente pode aprofundar um pouquinho mais, né? Porque se eu pegar aqui no livro que eu usei, um livro de ensino médio como base para fazer um vídeo com o conhecimento mais simples e direto possível em cima da biografia do Lavoisier. É um livro da professora Marta Reis, de Química para o ensino médio, volume 1, para o primeiro ano do ensino médio. Vai falar sobre a ciência, né? Que a ciência ela é feita em várias culturas e muitas vezes a mesma descoberta pode ser realizada por pessoas que não são tão conhecidas e que não conseguiram divulgar o seu conhecimento. Então, pode ter acontecido da lei de conservação das massas ter sido descoberta antes, mas não ter sido comprovada, confirmada e divulgada como conseguiu fazer o Antoine Lavoisier. A gente não precisa chamar ele de pai da química, mas que ele é o divisor de águas, como dizem os antigos. O Lavoisier é o sujeito que conseguiu dar uma concretude, um realismo para o método científico da química. E como ele fez, né? Como ele fez? Ele precisou fazer a combustão em recipientes fechados para poder confirmar e comprovar a lei de conservação das massas. Então, o livro diz um pouco, eu vou ler um pouco, né? Como nós temos outros vídeos com leituras, eu vou ler um pouquinho para a gente poder entender um pouco melhor. Como Lavoisier fez para estudar a combustão em recipiente fechado? Para explicar a combustão num recipiente fechado, Lavoisier montou o seguinte experimento. Ele colocou mercúrio metálico numa retorta com um tubo longo e recurvado, de modo que o tubo da retorta alcançasse uma redoma com ar, colocada sobre uma pequena cuba de vidro, na qual também havia mercúrio. Aqueceu então a retorta em um forno, de modo que provocasse a calcinação do mercúrio. Esse procedimento formou óxido de mercúrio 2, que ainda não tinha esse nome na época, quando Lavoisier fez o experimento ainda não tinha esse nome, era óxido de mercúrio de algum tipo. E aí depois ele vai ter esse nome. E aí, como ele é, o óxido de mercúrio 2? Um pó vermelho, e esse pó aderia às paredes da retorta, né? Eu vou mostrar do livro, tá? Porque nós ainda estamos melhorando os processos de edição aqui do canal, mas eu quero falar do Lavoisier, não tem jeito. Então a retorta aqui, ela ficou com material vermelho sólido, né, no tubo aqui, que era o óxido de mercúrio. E aí o que aconteceu? Esse pó vermelho, que é o óxido de mercúrio 2, aderia às paredes da retorta, ao passo que o ar contido na redoma diminuía de volume, reduzindo-se ao fim do experimento a 4/5 do volume inicial. O mercúrio, portanto, combinou-se com algo, com um gás presente no ar para formar o óxido de mercúrio 2, o pó vermelho que se acumulou na retorta. Lavoisier pôde observar que a quantidade de ar na redoma diminuiu
porque o mercúrio contido na cuba de vidro ocupou o lugar de parte do ar consumido pela diminuição da pressão dentro da redoma em relação à pressão atmosférica externa. Muito bem. Muito bem. O que aconteceu foi isso aqui. Veja, esse seria o óxido de mercúrio 2 no tubo. E o volume do mercúrio nesse recipiente que é a cuba, ele se deslocou, né? Aqui dentro da redoma, diminuiu o volume de ar e aumentou o volume de mercúrio, porque a pressão atmosférica foi maior do que a pressão que estava na cuba. E por que a pressão na cuba diminuiu? Porque diminuiu a quantidade de gases que estava aqui. Então, um dos gases reagiu com o mercúrio. É que nem uma história em quadrinhos. Aqui é sem o óxido de mercúrio 2, que é o produto. O mercúrio aqui dentro é o reagente. O gás que ainda estava sendo descoberto é outro reagente. E o mercúrio é o produto. Então é como uma história em quadrinhos. E aí, a explicação como que fica aqui, né? Lavoisier se interessou pelo fenômeno da combustão, mas ao contrário da maioria de seus predecessores, planejou cuidadosamente seus experimentos, medindo com precisão a massa dos materiais submetidos à combustão e a massa dos produtos formados. Então, aqui que foi o diferencial do Lavoisier, o método, a precisão, né? O planejamento, a preparação para realizar o experimento, de uma forma tal que ele conseguisse comprovar a relação de massas entre aquilo que estava no início da reação, que são os reagentes, e o que formou a partir desses reagentes. Como é uma combustão de mercúrio, esse experimento aqui do texto, então os reagentes que são o mercúrio, um dos gases presentes no ar atmosférico mesmo, que estava aprisionado dentro do vidro, ele conseguiu preparar tudo isso para poder determinar as massas no início e no final. Aí é que vem a comprovação, né? Se você pegar os livros do Sherlock Holmes, escritos por Sir Arthur Conan Doyle, que é ficção Sherlock Holmes. Sherlock Holmes nunca existiu o personagem, quem existiu foi o autor, Arthur Conan Doyle. Mas Sherlock Holmes, além de detetive e criminalista, ele era químico, dentro de todas as histórias. Sherlock Holmes, a primeira vez que ele aparece num livro, que é um estudo em vermelho, ele aparece dentro de um laboratório de química, fazendo uma análise de sangue, com reagentes químicos. E tanto Sherlock Holmes na ficção do século XIX, das histórias de detetive e de mistério, tinha esse cuidado de ter as comprovações para poder apanhar o criminoso. O Lavoisier tinha como investigador científico a preocupação de comprovar a relação de massas, a mudança de massas que estava acontecendo na reação química. Ele fez um sistema fechado com as massas todas calculadas no início do que ia reagir, do que ia acontecer, de como ele ia fazer a combustão do mercúrio e o quanto de mercúrio ele ia gastar ou não. Então ele fez o cálculo inicial. Depois ele repetiu o experimento várias vezes da combustão de mercúrio para ver quanto mercúrio estava sendo utilizado nesse processo da reação química. Quanto mercúrio estava sendo consumido na combustão para formar o óxido de mercúrio 2 e quanto de massa de óxido de mercúrio 2 foi formado no final. Esse é o processo para comprovação. Foi isso que ele fez. Por isso que eu estou lendo aqui o livro para marcar
como ele conseguiu fazer a comprovação, que é esse último parágrafo que a gente acabou de ler, que Lavoisier planejou cuidadosamente seus experimentos. Então ele sabia como ele ia fazer a comprovação. Da mesma forma que na ficção, um Sherlock Holmes, ele prepara toda uma armadilha para poder apanhar aquele criminoso que ele já conseguiu deduzir que é aquele cara, aquela pessoa. E o final do texto é o seguinte: ele prosseguiu queimando tudo que pudesse ter em mãos, até um diamante. Foi capaz de mostrar que quando o metal sofre corrosão em um recipiente fechado, o ganho resultante de massa é compensado por uma perda correspondente em massa do ar no recipiente, proporcional. Então, a massa de metal oxidado na combustão, queimado naquela combustão, ele vai perder massa, aquele metal. E a massa que ele perdeu é proporcional à massa de ar que foi consumida na combustão. Ele concluiu então que quando o metal sofre corrosão, algo do ar penetra no metal e se combina com ele. O metal mais o gás, ou algo, como está escrito aqui, tem uma reação de síntese, forma um óxido daquele metal. Ou o óxido de um metal qualquer, um óxido de metal, ele sofre uma decomposição e ele vai se tornar metal puro, e esse algo, que é o gás, é o tal do gás. A explicação de Lavoisier sobre o fenômeno da combustão causou uma verdadeira revolução nas ideias da época e mudou completamente as antigas noções de transformação química. Esse é o assunto. E junto com isso, Lavoisier descobriu qual que era esse gás, que é o oxigênio, que é o comburente de qualquer combustão, seja carvão, seja mercúrio, seja nitrogênio, seja o que for. E ele percebeu isso com a combustão, e ele pesquisou também a combustão do carvão, né? E no livro dele, Os Elementos Químicos, tem um trecho, né? Tendo-se posto parte deste ar em um tubo de vidro de mais ou menos 1 polegada de diâmetro, revelou ele as seguintes propriedades. Uma vela ardeu com esplendor deslumbrante, e o carvão, em vez de consumir-se lentamente, conforme acontece no ar atmosférico, queimou com chama acompanhada de ruídos crepitantes, como o fósforo, e emitiu chama tão brilhante que os olhos dificilmente as portavam. Essa espécie de ar foi descoberta quase ao mesmo tempo pelo Sr. Joseph Priestley, pelo Sr. Carl Wilhelm Scheele e por mim. O Sr. Scheele chamou de ar empíreo, ar supremo. A princípio chamei-o de ar altamente respirável e desde então substituí o termo por ar vital. Então ele descobriu o ar vital e depois o ar vital foi dado o nome de oxigênio. Esse ar vital ganhou o nome de oxigênio, que é de oxus, que quer dizer ácido, e gênio, que quer dizer gerador. Então, gerador de ácidos. O oxigênio seria o gás gerador de ácidos. E o ar que alimenta qualquer tipo de combustão. O ar que é consumido em qualquer tipo de combustão. Então, essa é a descoberta de Lavoisier. Essa é a contribuição dele para a química e para a humanidade. Eu agradeço a você que viu esse vídeo até o final. Curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e vamos estudar mais química. Um abraço.